As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os destaques do Fórum Econômico Mundial de 2023. Evento que reúne todo ano em Davos, na Suíça, desde 1971, alguns dos principais líderes empresariais e políticos do mundo para discutir os rumos da economia global e os desafios mais urgentes que devem ser enfrentados. Dessas reuniões saem importantes relatórios que servem como balizadores para a tomada de decisão de empresas e governos, além de previsões sobre o cenário econômico do mundo. A edição do ano passado, por exemplo, terminou com alertas de uma recessão global, salários estagnados e inflação. Algo que se concretizou de lá para cá, e a reunião desse ano, realizada entre os dias 16 e 20 de janeiro, com o tema Cooperação em um Mundo Fragmentado, trouxe já na abertura sua mensagem principal: a de que estamos vivendo em um mundo interconectado e devemos buscar ativamente possibilitar uma melhor cooperação no lugar da fragmentação atual. Diante disso, a gente separou aqui para vocês os destaques dessa edição. Temas como emergência climática, recessão, conflitos geopolíticos, o futuro do trabalho, digitalização, cibersegurança e inteligência artificial. É sobre isso que a gente vai falar agora e quem me ajuda a trazer esses destaques para vocês é a Isabela Petrozilho, pesquisadora do Lab de Tendências da Casa Firjan e conhecida já por muitos de vocês de episódios anteriores aqui do podcast. Mas antes, um pedido rápido: não deixa de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios. Se você puder, apoia o nosso podcast com um like, uma avaliação 5 estrelas na plataforma onde você estiver escutando, porque isso vai mostrar para a gente que o conteúdo está sendo relevante e vai fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na qualidade dos episódios. Beleza? Agora sim, indo para a nossa conversa. Isa, tudo bem? Obrigado pela disponibilidade aí para a gente bater esse papo sobre o Fórum Econômico Mundial de 2023. Ei, Yuri, tudo certo. Muito bom trocar ideia com você novamente em mais esse episódio aqui do podcast. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer um resumão do que aconteceu nesses dias de Fórum Econômico. Para quem ficou curioso, mas não conseguiu acompanhar a quantidade de notícias e painéis que tiveram, né? A gente fez esse trabalho, a gente leu um monte de notícia, um monte de matéria, ouvimos bastante coisa, assistimos alguns painéis para compilar tudo isso aqui para o público. E a gente que está sempre observando, né, Yuri, esses movimentos de mudança para os próximos anos, não tem como não acompanhar os debates que rolam no Fórum Econômico. Esse evento tem a participação de setores estratégicos e de grande influência de todo mundo e indica pautas que vão ser destaque ao longo do ano. Isso vai movimentar investimentos, ações e a construção de políticas de diversos países. Ao mesmo tempo que o Fórum molda essas mudanças na geopolítica, ele também é moldado por essas mudanças e, com o tempo, ele vai adaptando a sua estrutura, essas novas demandas sociais, vai diversificando seus participantes e também os temas abordados. O evento ele se apresenta como um grande articulador da ideia de uma governança global, aí num esforço para a cooperação internacional, e você já trouxe essa questão, né, dessa cooperação em um mundo fragmentado, que é a grande chave aí, é um tema que ele aborda no seu percurso aí, não só esse ano. Sim. E parte das ações do fórum, que você também já mencionou no início, né, é publicar periodicamente uma série de relatórios. E esses relatórios vão identificar questões-chave aí sobre pontos de riscos, possíveis oportunidades e áreas de investimento em diversos setores. Um tema que foi muito comentado por especialistas ano passado foi a crise, e uma crise geral, né? Economia, meio ambiente, cadeia de suprimentos, por aí vai. Inclusive, Yuri, a gente falou sobre essa ideia de crise permanente, né, que foi um destaque do dicionário Collins como palavra que representou o ano de 2022, e a gente falou disso no episódio 20 do podcast do Lab de Tendências, né, sobre os sinais de mudança do ano passado. E agora esse tema ganhou um novo destaque com os debates do Fórum Econômico, que traz a ideia de policrise. A gente vai falar um pouco mais disso adiante, mas um resumo só para a gente entender o que é essa policrise. O ponto principal disso aqui é pensar na combinação de diversos riscos
como um grande alerta aí para o futuro do planeta. Então, quando a gente pensa as inseguranças geopolíticas, junto com a grande crise climática e outros riscos combinados, a gente vê que tem que ter cada vez mais ações colaborativas em prol da construção de um futuro, para ser tanto mais inclusivo quanto resiliente. E falando em clima, ele é um assunto tão presente que a própria falta de neve em Davos, a cidade, né, que acontece o fórum, foi pauta esse ano também. Apesar da cidade ter uma altitude significativa, ela está experimentando uma rara onda de calor nesse inverno. Isso aí está trazendo temperaturas atípicas para essa região. E isso que está acontecendo agora em 2023 pode não ser algo estranho para o futuro, esse futuro climático aí que nos espera cada vez mais problemático. E esse é um sinal aí para essa região do que pode vir a acontecer nos próximos anos, onde a atmosfera em Davos esquenta também mais rápido do que a maior parte do planeta, então a gente já tem aí um teaser do futuro. E agora, para a gente começar a pensar mesmo sobre o Fórum Econômico Mundial, não tem como a gente não falar do relatório de riscos globais. Ele é lançado todo ano, um pouco antes do início do evento, e a pesquisa que traz uma paisagem dos riscos possíveis para o curto e médio prazo, isso para o planeta todo. E esses tópicos que ela pontua se tornam as pautas de destaque no evento também. E esse relatório ele investiga as relações entre esses riscos e possíveis caminhos de ação e reforça também a necessidade de uma abordagem multissetorial, de novo reforçando essa questão da colaboração. E essa pesquisa ela fica disponível gratuitamente online, e aí, roubando aqui uma fala do Yuri, a gente vai deixar o link disponível para vocês também, para quem quiser saber mais detalhes, vale a pena conferir a pesquisa completa. Essas pesquisas, esses materiais do fórum, eles ficam disponíveis gratuitamente, então vale a pena também conhecer a plataforma deles e esses materiais. Boa, a gente vai deixar os links também das matérias que a gente leu, assim, algumas de destaque, né, que a gente está citando aqui também. Isso aí. E essa pesquisa acompanha a evolução de um conjunto de riscos, avaliado aí tanto qualitativamente quanto quantitativamente, por diversos especialistas e lideranças globais. E são 5 áreas em destaque que são analisadas ao longo de um período de 10 anos. Então, vão levar em conta economia, geopolítica, meio ambiente, sociedade e tecnologia. Então, eles listam 10 temas para esses próximos 2 anos e depois 10 temas de destaque também para a próxima década. E para a gente ter uma ideia aqui, eu vou mencionar os 3 principais destaques para cada um desses 2 períodos. Em ordem de importância, para os próximos 2 anos, então um período bem curto de tempo. Sim. O alerta vai recair sobre a crise no custo de vida. E aí vai juntar os desastres naturais também, eventos climáticos extremos e o confronto geoeconômico. Então, aqui para os próximos 2 anos, a gente vai ver temática de sociedade em destaque, meio ambiente e a geopolítica. E são assuntos, né, Yuri, que a gente aborda muito nos nossos materiais também, esses temas. Com certeza, a gente vai, né, a gente sempre utiliza, ainda que a gente não tenha feito nenhum episódio especificamente sobre o fórum, mas a gente sempre utiliza insights que foram criados a partir dessas discussões que acontecem no evento, nos nossos eventos, nas nossas discussões, né, como a gente falou no início, você também reforçou isso serve como uma diretriz para a tomada de decisão das empresas e dos negócios. Sim, e também são temas, né, Yuri, que a gente vê nas nossas pesquisas, a questão do meio ambiente, a geopolítica, está tudo muito aí presente nesses sinais de mudança para os próximos anos. E falando aí no futuro, a gente tem para os próximos 10 anos os 3 principais temas da lista, que são a falha na mitigação da mudança climática, falha na adaptação à mudança climática e os desastres naturais e eventos climáticos extremos. Então, clima, especificamente crise climática, que a gente tem aí nesses top riscos. Isso só para entender, esses 3 temas para os próximos 10 anos é baseado, é uma expectativa do que pode acontecer, são os principais riscos que a gente pode enfrentar daqui a 10 anos. Sim, se especula que sejam esses os principais temas. Então, os 3, o 4 também era um outro tema ligado ao clima, então a gente vê que para o futuro a questão do clima, que já é um problema hoje, já é uma coisa que nós estamos atrasados para lidar com isso. A gente sabe bem disso também pelos relatórios
do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que sempre traz essas informações importantes. A gente também fala dele nos nossos materiais, nas pesquisas, e ele traz esse alerta que a gente já está atrasado, são poucos anos que a gente tem para mudar um pouco o cenário alarmista desse futuro climático. Então, a ONU também está sempre alertando sobre essa questão, e a gente vê aqui também, para essas lideranças de empresa e para esses especialistas em risco, que os próximos 10 anos, esse agravante muito em relação à questão humana, né? Uma falha nossa sobre a mitigação da mudança e uma falha também na adaptação a essa mudança. Então, o papel humano bem central nessa questão. O tópico 3, que seria uma coisa assim, um pouco menos ligada a gente, né, que são os desastres naturais e os eventos climáticos, mas os 2 primeiros a gente vê que é um problema nosso de organizar como que a gente vai fazer essa mudança. Sim. Social. E vamos aprofundar muito ainda nessas discussões ao longo do ano, né? Um assunto que não tem como fugir. A gente faz muitas parcerias com a área de sustentabilidade da Firjan também para adereçar esses temas e, mais do que isso, adereçar quais são as soluções, né? Relacionadas a ESG, de mitigação de emissão de carbono, enfim. Mas vamos voltar aqui para o eixo dos 2 anos, Isa. Então, voltando aqui para isso, a gente tem as questões climáticas, né, a guerra na Ucrânia, o impacto disso nos preços, tanto da energia quanto dos alimentos, além do aumento da inflação, que estão desencadeando uma crise global do custo de vida, que é o grande tema aí para esses próximos anos. Então, um assunto que vai ser muito discutido. E para dar conta desse cenário, foi definido esse termo, que eu já mencionei anteriormente, a policrise, que fala dessa complicação que vai gerar esses diversos riscos interagindo entre si e formando um problema muito maior do que eles seriam de maneira isolada. E acho que um destaque aqui, Yuri, é que numa realidade cada vez mais complexa e interconectada, os riscos não estão mais presos a limites geográficos, que foi o que você até trouxe também na introdução, né, falando sobre essa cooperação global. Pois é, entrando nesse ponto aqui que você falou, né, saindo um pouco da questão do clima, entrando num cenário mais macroeconômico, como eu falei no início, você bem pontuou também, a edição do ano passado terminou com alertas relacionados a uma recessão global, salários estagnados e inflação, uma preocupação que continuou forte também na edição desse ano, com a perspectiva de que 1/3 da economia mundial entre em recessão, segundo uma publicação do Fórum. Nessa publicação, 63% dos entrevistados esperam uma recessão global em 2023 e 78% disseram que esperam que as empresas passem a demitir mais os trabalhadores, cortando custos. Algo, aliás, que a gente tem visto acontecer com força no setor de tecnologia, que é um setor que, por características de crescimento inerentes a ele, estava um pouco inflado, né? Estava talvez com perspectivas um pouco mais otimistas, vamos dizer assim. Então, a gente já no início desse ano está vendo empresas como Microsoft, Google, Spotify cortando percentuais relevantes da sua força de trabalho. A gente aprofundou bastante essa questão no episódio anterior, então quem tiver interesse vale a pena dar uma conferida também. Yuri, só te cortando aqui, a gente falou também sobre isso no episódio de Sinais de Mudança, né? Falando sobre esse panorama aí da tecnologia e como que agora esse setor está vendo que não dá para ter um crescimento infinito, como ele vinha vindo nos últimos anos, né? Sim. Não, exatamente. Esses 2 episódios, né? Isso já é uma conversa que a gente vem estendendo dos últimos 2 episódios, como você bem pontuou, você tem razão. E a questão das startups a gente vai vendo cada vez mais novos também, desdobramentos, né? Isso que é interessante. Não só essas big techs, mas as startups também, que a gente falou muito, com essas grandes demissões, então é um sinal importante para essas novas dinâmicas do mercado de trabalho. Exatamente. E ainda assim, num cenário global, não só focado aqui na questão das empresas de tecnologia, tem um outro dado interessante que foi destacado no fórum, uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que colocou que os salários mensais globais caíram em termos reais para menos 0,9% no primeiro semestre de 2022, o que mostra que, de fato, tem acontecido essa recessão e essa perda no valor, né, essa crise do custo de vida, como você pontuou também, como sendo um dos principais riscos ali mapeados pelo relatório para os próximos 2 anos. Então, é algo, né, que a gente precisa ficar preocupado, mas, por outro lado, também, para não dizer que tudo é má notícia, a diretora do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva,
disse que a reabertura da China pode impulsionar o crescimento do mundo. Esse é um assunto também que a gente vem prestando atenção e discutindo, né, que tem várias camadas, inclui aí a camada geopolítica do conflito da China com os Estados Unidos, com Taiwan, que tem uma relação direta com a crise de suprimentos, né, crise de abastecimento de produtos e principalmente dessa região específica de microchips também, né, é uma questão que a gente precisa ficar atento. E desde março de 2020, a China não abria as fronteiras para viajantes internacionais, visitantes internacionais, e ela abriu pela primeira vez às vésperas do feriado do Ano Novo Lunar, aí, inclusive uma mudança auspiciosa do ano do tigre para o ano do coelho, né? Dizem que traz bons frutos aí essa mudança. Vamos torcer essa sorte. Vamos torcer, inclusive porque isso pode favorecer muito o Brasil, né? Já que a China é uma das maiores importadoras de commodities, se der uma aquecida na economia, tem um potencial muito grande de ajudar várias empresas brasileiras, né? O Brasil, que é um dos principais exportadores de commodities, especialmente agora num contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, que são outros dois grandes exportadores de commodities também. Então isso privilegia o cenário econômico para o Brasil um pouco mais para frente. E também teve uma pesquisa... Pode falar. Só te cortando de novo, Yuri, mas olhar a China é sempre importante, né? China, Estados Unidos, União Europeia e outros pontos também do planeta, que quando tem uma mudança significativa, seja positiva ou negativa, acaba influenciando também no restante do mundo. Então, é sempre um ponto importante e essa nova dinâmica aí da China esse ano é fundamental para a gente ter essa atenção. Perfeito. E ainda nesse ponto aí otimista, né, nessa nota otimista aqui da nossa conversa, teve uma pesquisa também que foi feita com a comunidade de economistas-chefes do Fórum Econômico Mundial, onde eles colocaram ali uma perspectiva de redução do custo de vida, então, né, enxergando já uma possível saída para esse problema, que até sobre o dado que eu levantei da OIT, né, da queda do salário real, e também uma redução das crises de energia que poderia até acontecer com um arrefecimento entre a guerra entre Rússia e Ucrânia, e não só, né? Com essa guerra também o que se viu foram outros países começando a investir em novas fontes de energia, todo mundo buscando aí ter alguma independência sobre esse campo. Então isso tem gerado frutos e pode dar uma arrefecida nesse problema também até o final do ano. Esse ponto da energia, Yuri, que você mencionou, é muito reforçado, né, pelas pesquisas aí do Fórum, como um grande ponto de investimento, né, para os próximos anos. A gente viu esse problema com a guerra na Ucrânia, né, como é que isso fragilizou tanto a União Europeia, questão do abastecimento de energia, e para eles é fundamental, né, esse investimento em novas fontes de energia. A gente já falou muito também no passado, né, da atualização dessa matriz energética no mundo todo, e isso tem a ver tanto com esses riscos gerados pelas instabilidades geopolíticas, quanto pela demanda do próprio clima também, fundamental aí essa mudança para energias mais limpas, mais autossuficientes, mais sustentáveis. Vamos falar agora de futuro do trabalho, porque também esse foi um tema bastante discutido em alguns painéis dentro do fórum, e o primeiro deles trouxe um conceito que ganhou força no ano passado e que a gente também vem discutindo, que é o quiet quitting, né, que é a tal da demissão silenciosa, que se tornou uma tendência no mundo do trabalho nos Estados Unidos a partir do TikTok, né, muitos trabalhadores mostrando ali as práticas a partir dessa rede social. E o que significa basicamente esse conceito é que algumas pessoas que estão insatisfeitas com seus trabalhos começam a fazer apenas o mínimo que elas são exigidas, e juntamente com outros conceitos, como a grande renúncia, que também a gente debateu bastante em um episódio anterior aqui, né, sinais de mudança no trabalho, que mostra uma onda de demissão voluntária de pessoas que não enxergam mais sentido nos seus trabalhos, especialmente os jovens da geração Z, né, quando a gente está falando sobre esses movimentos, é muito focado nos jovens. Então isso passou a representar, segundo especialistas do fórum, uma mudança na dinâmica de poder entre empregadores e empregados. E aí, sobre esses conceitos relacionados a uma desilusão com o trabalho, né, por parte de muitos jovens no mercado de trabalho, eu separei 4 dicas que os especialistas
deram para as lideranças garantirem a criação de uma cultura empresarial atraente. E aí vou falar que a primeira é aprenda a nutrir talentos. E aí o que eles colocam é que há uma requalificação necessária também por parte dos líderes para poder se comunicar melhor com as equipes, especialmente num contexto de trabalho cada vez mais digital, onde as pessoas também estão passando a trabalhar mais de casa. E isso se conecta diretamente com a segunda dica, que é sobre personalizar a experiência digital. Um dos panelistas trouxe um exemplo interessante nesse sentido. Na empresa dele, que é a Mercer, eles compartilham resultados em forma de conteúdo sobre demanda. E aí, segundo ele, como se fosse uma Netflix, onde os funcionários podem assistir quando e onde quiserem, e assim as pessoas vão aprofundar o que querem aprofundar da mesma forma que fazem em casa, né, com os conteúdos que elas consomem, tipo podcast. Isso se conecta, inclusive, com o próprio formato de podcast, né, que a gente está até fazendo aqui agora, porque é um movimento também que muitas empresas vêm adotando para disseminar a cultura empresarial, né, entre seus colaboradores. E eu achei interessante esse caso de você compartilhar também os resultados e as pessoas poderem consumir na hora que melhor couber para elas, né? A gente vem vendo um desejo de flexibilidade cada vez maior por parte dos colaboradores. E aí a dica número 3 é ofereça um senso de propósito, uma ideia já relativamente antiga, né, mas que ainda está sendo absorvida em muitas empresas. E segundo os especialistas, as pessoas procuram uma empresa que tenha uma cultura. Elas querem se sentir parte da cultura, elas querem abraçar a cultura, então o senso de propósito é incrivelmente importante. Eu estou até colocando aqui em aspas, porque são as falas dos especialistas que participaram do painel. E a última dica vem do psicólogo organizacional Adam Grant, que é uma grande figura aí dentro do mundo corporativo, né? Tem livros muito interessantes, e ele sugere realizar entrevistas de entrada. Ou seja, da mesma forma que se realizam entrevistas de saída, quando um funcionário pede demissão, o Adam Grant sugere que os líderes façam também entrevistas de entrada do tipo, por que você está aqui ainda? O que você espera aprender? Nem todo mundo é um novo contratado, né? Então, com as pessoas que já estão trabalhando há um tempo na sua organização, como é que você pode tornar o lugar melhor para elas a partir da perspectiva delas próprias, né? Pergunte isso a elas, é o que o Grant defende aí dentro dessa dica de realizar entrevistas de entrada. Yuri, só reforçando aqui essas considerações sobre o trabalho que você fez, é interessante a gente ver, por exemplo, essa dica 3, né, do senso de propósito. Está muito em alta também as pessoas, os jovens, principalmente, buscando empresas que tenham alguma ligação com a questão climática, né, no sentido de estarem fazendo ações positivas em relação às questões do clima, né, isso tem aparecido cada vez mais forte. O trabalho também com essa missão de um planeta melhor, de um planeta viável para nós no futuro. E a gente tem discutido também muito nas pesquisas, né, você já mencionou também sobre essa remodelação do mundo do trabalho e essas novas demandas, né, o mundo do trabalho cada vez mais associado a esse novo formato de sociedade que a gente tem, porque a forma como o trabalho se organiza hoje está muito arcaica, né, as leis de trabalho e a forma como ele se opera, ele é até uma área morosa, assim, de mudança. A gente discutiu isso no podcast sobre o futuro do trabalho também, né, e pensar aqui essa questão de demissão silenciosa também, que esse próprio termo ele é super discutido, né, seria uma desistência silenciosa ou um outro termo diferente disso, de uma relação com as pessoas menos presas à dinâmica de trabalho, menos o trabalho sendo o centro da vida e o trabalho sendo mais uma categoria dentro da vida da pessoa, né? E associado também a essa questão do propósito. Esse trabalho está alinhado ao que eu quero de futuro do planeta e de futuro para mim, né? Então são questões que a gente está vendo aí, grandes mudanças da relação das pessoas com o que se considera trabalho, horário de trabalho, a relação assíncrona também, né, fora do momento simultâneo, isso tem mudado bastante. Sim, e dentro do contexto de trabalho ainda, uma outra discussão forte também que a gente viu no fórum foi em relação ao uso de tecnologia, né? A gente é óbvio que o uso de tecnologia vem se consolidando cada vez mais, e a tecnologia da vez, né, que está chamando muita atenção é a inteligência artificial.
e até teve um professor de Stanford que falou, porque isso no contexto ainda de trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia pela tecnologia, mas no contexto de trabalho, esse professor de Stanford colocou que há sempre uma onda de preocupação e medo sobre a perda de empregos, e se haverá ou não desemprego em massa por conta dessas novas dinâmicas, né, que a tecnologia oferece e otimiza também algumas funções, mas o que ele coloca é que, na verdade, o desemprego está a um nível recorde agora. E o que a inteligência está fazendo no momento é mudar a maneira como a gente trabalha, né? Isso foi muito defendido também por outros especialistas do fórum, de que não há essa perspectiva de uma... Da tecnologia substituindo a gente, né? Exatamente, que é uma conversa antiga, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar de que quem está utilizando a tecnologia são pessoas também, quem está produzindo a tecnologia são pessoas, então o que a gente precisa no final das contas são pessoas mais qualificadas, né? Esse é um ponto muito importante também pontuado ali pelos profissionais, pelos especialistas dos painéis. Além da ética também dos produtores dessa tecnologia, né, Yuri? A gente precisa de pessoas qualificadas para usar e pessoas qualificadas para produzir. Que tipo de tecnologia está sendo produzida, onde ela está sendo aplicada, isso tudo são questões que se discute muito, e a gente falou muito disso no cenário da inteligência artificial também, como hoje um ponto que está chamando a atenção, que é uma tecnologia que avançou, se aproximando muito de habilidades humanas, e isso tem gerado debate para diversos setores, principalmente setores criativos, né? E falando em ética de tecnologia, a gente não pode deixar de falar de um risco grande nessa área, né, que tem apresentado muitos desafios para as empresas de qualquer porte, que é a questão da segurança de dados, né, que é um debate que tem aumentado a cada ano. E durante a pandemia, a gente viu os cyberataques aumentarem ainda mais por conta do quê? Né, do uso ampliado desses dispositivos conectados, isso para diversas funções, trabalho, educação, saúde. E o Fórum Econômico tratou desse tema também no relatório que eles liberam anualmente sobre a situação do mundo conectado. E a pesquisa consultou 270 especialistas em todo o mundo para entender a situação e estabelecer quais seriam agora as prioridades para essa governança de tecnologia. E é importante a gente notar aqui que essa pesquisa alertou que só 4% dos especialistas do mundo todo estão confiantes de que os dispositivos conectados são realmente seguros. Então, é um número bem alarmante. 4% dos especialistas do mundo todo. Então, a gente está numa situação bem instável. Falando em riscos e inseguranças, a cibersegurança é um problema que já vem sendo tratado, e as empresas do mundo e do Brasil também já notam isso como um problema sério, né, porque a gente viu e já comentou, tanto no podcast quanto em relatórios também, desse problema de empresas tendo que parar os seus serviços por alguns dias devido a cyberataques. Isso gera também uma perda econômica grande para as empresas. Então, tivemos um gasoduto nos Estados Unidos e outros também problemas desses em várias regiões do mundo. Isso tem sido usado também em contextos de instabilidade geopolítica, a gente viu essa questão na Ucrânia também. Aqui no Brasil teve o caso da Renner, né? Isso aí, bem lembrado. Um ataque, ficou fora do ar também por alguns dias e pediram resgate dos dados que eles conseguiram hackear ali, né, em criptomoedas, enfim, tem todo esse caso. Lembrar também aqui que a gente teve o vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros em 2021, se eu não me engano, inclusive mais CPFs até do que pessoas vivas, realmente para ilustrar um pouco a gravidade desse tema no momento, não à toa ele ficou tão destacado também como um dos grandes riscos globais aí para os próximos anos, né, Isa? Exatamente, e além desse risco para as pessoas, aí, para o cotidiano, para as empresas, tem um risco enorme disso para setores super importantes para a sociedade, o setor de saúde, os sistemas de trânsito. Então, imagina aí um problema num ataque a um hospital ou a sinalizações nas estradas e coisas desse tipo geram um risco aí de vida para as pessoas. Então, é realmente bem crítico a questão da cibersegurança hoje, porque a gente vive num contexto totalmente conectado. Então, ainda até com a inteligência artificial, com a internet das coisas, todo esse universo, ele gera para a gente ainda mais riscos.
E o relatório incentiva a educação da população em geral sobre esse tema, por meio de campanhas de alfabetização digital. E esse assunto também está sempre em destaque quando a gente fala em tecnologia, né, sobre como que é preciso um letramento disseminado para todas as pessoas e principalmente para os jovens que estão entrando nesse universo agora, saber identificar o que é uma notícia falsa, o que pode ser um risco em potencial, o que pode ser uma mensagem de vírus no e-mail. Então, esse cyberataque pode vir de diversas maneiras e é preciso que a gente tenha um mínimo letramento, né? Porque ainda mais com o contexto agora também dos deepfakes e tecnologias que aprimoram cada vez mais essas práticas de engano, a gente precisa estar muito consciente desses possíveis riscos. E, além disso, também tem um incentivo para práticas de padronização de medidas de segurança e o desenvolvimento de políticas que consigam acompanhar as mudanças rápidas do cenário de cibersegurança. Essa é a questão assim, de milhões em todo o panorama de regulação tecnológica, como que a gente regula mais veloz do que a mudança da tecnologia. Isso é uma coisa extremamente complicada. Já se fala, né, Yuri, a gente já conversou sobre isso também, de regulações antecipatórias, né, o direito antecipatório, tem debate sobre isso no Chile, em outros países também, né, como é que a gente pode antecipar possíveis riscos e já ter regulações que nos previnam disso. Mas ainda é uma questão muito incipiente e é reforçado também pelo fórum como que o debate sobre isso ainda está longe de alcançar os problemas que a gente tem nesse setor de cibersegurança. E a questão de tecnologia não para por aí, né, Yuri? Perfeito. Ainda, né, dentro dessa seara da tecnologia, teve um outro dado interessante que foi destacado aí nas discussões, é que a tecnologia vai afetar radicalmente 1,1 bilhão de empregos até 2030. Isso está dentro de todas essas discussões que a gente trouxe até aqui, né? Tanto do letramento digital, quanto também de uma qualificação das pessoas para que elas passem a não ser mais operadoras manuais, mas comecem a passar a ter um entendimento técnico sobre o funcionamento dessas tecnologias para que elas possam operar, né? Tanto utilizando para se beneficiar nos seus trabalhos, como criando em si essas tecnologias. E aí, uma das ferramentas, né, que pode ser uma grande aliada aí no mundo do trabalho para diversas áreas é o ChatGPT, que foi um dos temas também mais destacados, que é um software de inteligência artificial que produz textos elaborados, né, de resenhas esportivas até um artigo completo ou mensagens, enfim, tudo isso a partir de comandos simples. E esse ChatGPT ele pertence à empresa OpenAI, que é uma empresa que recebeu investimento de $1 bilhão da Microsoft em 2019 e agora, recém-fechado também um investimento de, se não me engano, cerca de $20 bilhões para implementação desses softwares nos programas da Microsoft, né, no Outlook, no Excel, no Word, no Bing também, que é o buscador da Microsoft. Então, tentando aí bater com o Google, ainda que alguns especialistas sérios no assunto já adiantem que a perspectiva é baixa para isso acontecer, porque o Google já usa também inteligência artificial e muito sofisticada há muito tempo nas suas buscas, ele só não oferece isso como uma opção para o público, mas aí tem algumas coisas, né, alguns destaques sobre essa inteligência artificial aqui feita por executivos. O Satya Nadella, que é o CEO global da Microsoft, disse que os recursos de inteligência artificial transformarão completamente todos os produtos da empresa, como eu já tinha adiantado aqui sobre a utilização dentro do Bing, do Word e do Excel. O presidente da Cloudflare, que é uma empresa que defende sites contra ataques digitais e outros serviços de computação em nuvem, vê a inteligência artificial generativa como boa o suficiente para ser um programador júnior ou um parceiro de pensamento realmente bom, aqui entre aspas a fala dele. Outros executivos falando que isso pode ajudar também governos a visualizarem movimentos de um exército ou empresas a examinar suas cadeias de suprimento, entre outras tarefas. Então, o que a gente percebe é uma adoção cada vez mais massiva desses softwares, né? Portanto, é muito importante que as pessoas passem a se familiarizar com essas ferramentas, e para você fazer isso é muito simples, é só entrar lá no site do GPT, da OpenAI, e você imputar alguns comandos, começar a entender como que ela funciona. Você já testou, Isa? Já fez alguma coisa?
Eu já testei algumas coisas de inteligência artificial. Recentemente eu testei um buscador que as pessoas estão especulando aí, pode ser o novo Google. Eu não me lembro o nome agora, mas depois a gente pode incluir lá nas referências, que você diz, faz uma pergunta qualquer, por exemplo, qual é o panorama da inteligência artificial para 2023? E ele não vai te dar links, ele te dá no final links, mas ele te dá primeiro um texto, ele já te responde exatamente o que você quer. Olha, o panorama é esse, com um parágrafo, um pouco mais. As minhas referências são, vamos dizer, o G1, o The Guardian, o New York Times. Ele já faz a pesquisa para você e já te entrega o texto pronto. Então, as pessoas também estão debatendo sobre isso. E é legal ver que está muito acessível, é muito simples fazer esse tipo de coisa e já está tendo algumas dessas ferramentas em português, né? Porque até então muita coisa era em inglês, o que ainda reduzia um pouco o uso. E já está, como você mencionou, entrando aí no panorama da Microsoft, que tem uma penetração enorme nas empresas do Brasil. Isso já traz maior ainda cotidianização dessa tecnologia nova e vai mudar cada vez mais o cenário e a nossa relação, né, tanto quanto sociedade quanto como empresa, de como que a gente dialoga com essa tecnologia. Por outro lado, que a gente está usando, né? Também. Perdão. Sim, não, só para fechar esse assunto, é importante a gente destacar que nem tudo são flores, né? Existe um perigo muito grande em relação ao potencial uso dessas ferramentas para disseminação de desinformação, de fake news. Isso foi até muito reforçado pela Amy Webb, né, que é uma futurista super relevante nesse cenário de previsão de futuros e que a gente acompanha bastante por aqui, muito especialista também em tecnologias. E uma outra preocupação latente para essas ferramentas de inteligência artificial é sobre qual é o direito autoral sobre as bases de aprendizagem dessas máquinas, né? Sim. Por exemplo, alguns softwares de geração de imagem, como é que a gente vai saber que eles não estão utilizando imagens de artistas que não necessariamente concederam direito autoral sobre aquela obra para ser utilizada como referência na produção de uma outra imagem a partir da máquina, né? Então são pontos que são muito importantes serem debatidos, até aquela questão da ética, quando você falou, eu brinquei, porque é um assunto que rende em si todo um podcast e diversas conversas sobre, né? Mas é importante a gente ter sempre isso em mente. E os artistas estão falando muito sobre isso, né? Nos eventos de arte, que aparece a questão da inteligência artificial com certo protagonismo, vem sempre uma crítica, tanto quanto isso que você falou, né, de que bases essa inteligência artificial está tirando as suas referências para construir essas artes, muitas vezes de artistas aos quais não foram solicitados, né, para serem usados como base, e também a competição de artistas que estão usando meios, vamos dizer, analógicos ou outros meios que não a inteligência artificial competindo com a máquina, né? O que isso significa, e é possível fazer essa competição. São N debates e dá muito pano, exatamente, dá um episódio só sobre essa questão dentro da inteligência artificial e diversas ramificações possíveis. Eu acho que foi então, né, Isa? Acho que a gente conseguiu cobrir aqui os principais pontos, né, do fórum. Isso, são muitos assuntos, né, Yuri, mas já dá para ter uma pequena noção, e quem quiser saber mais, como a gente já reforçou, os conteúdos estão disponíveis gratuitamente nas plataformas do fórum, vale acessar para se familiarizar um pouco mais com esses temas, olhar a lista completa de riscos, olhar o resultado desses relatórios, dessas pesquisas, para entender um pouco que áreas são possíveis, né, da gente investir, onde é importante a gente ter atenção, e também que outras áreas, não só o que está reforçado ali, mas para o meu negócio. Será que tem alguma área de risco que não foi mencionada ali, mas que é importante que eu avalie também? Isso tudo deve ser levado em conta, né? Quando a gente pensa em riscos, os especialistas sempre reforçam, pense nos riscos que não estão listados nas listas sobre riscos. Perfeito. Os imponderáveis estão aí, né, Yuri? A gente viu com a pandemia, com outros acontecimentos, a questão da Ucrânia também, como que um acontecimento pode desembocar vários outros riscos que não estavam no planejamento imediato. Exatamente, e até a diretora do FMI, que eu já citei aqui, ela terminou, né, com uma mensagem forte para os participantes ali do fórum, onde ela disse que o otimismo depende das pessoas nesta sala, e eu acho que é um pouco mais além, né, eu acho que vai um pouco mais além, é importante olhar para o que esses líderes estão falando, para onde que eles estão direcionando as atenções, até para identificar oportunidades possíveis no caminho,
mas Sim. o otimismo depende de todo mundo, né? Todo mundo Exatamente. construir aí de forma cada vez melhor, né, oportunidades de negócio, tentando sempre focar em soluções que tenham efetivo impacto na vida das pessoas, e é por isso que a gente está aqui, né, para tentar olhar para o que está acontecendo, identificar quais são as tendências e, a partir daí, criar essas oportunidades. E muitas vezes as soluções mais criativas e mais proveitosas estão fora dessas salas, né? Então, olhar quem está na linha de frente, olhar aí quem tem já uma trajetória nessas pautas de clima, nessas pautas sociais, são questões cada vez mais centrais para a gente ter um planeta habitável nos próximos anos, né? O que se pensa, como que a gente coopera, a questão da cooperação é realmente fundamental, de dinâmicas aí público-privadas e tudo isso, para a gente criar esse futuro que a gente deseja, né? Sempre nos colocando como agentes dessa mudança e não só como receptores, né? Porque não é para a gente olhar essa lista de riscos, essas questões que a gente falou, como algo assim, incontornável, não tenho o que fazer. É o contrário, é olhar e o que eu posso fazer dentro desse campo de possibilidades para criar outras alternativas de futuro, né? Porque o que está ali é baseado no que a gente está experimentando hoje, mas se a gente cria uma nova dinâmica de fazer as coisas, os riscos mudam, as oportunidades mudam, os desafios também mudam, então como é que a gente pode repensar aí o mundo, né? Criar um outro mundo possível. Tanto não estão necessariamente dentro dessas salas, que inclusive eles colocam também, trouxeram um dado que eu não tinha citado, mas que é interessante, que a criação de empregos nos próximos anos deve vir em torno de 70% a 80% de PMEs, de pequenas e médias empresas, né? Então, existe um mundo muito grande fora dessas conferências, mas é importante a gente olhar para o que está acontecendo por lá, e eu acho que a gente conseguiu traçar aqui uns destaques importantes, e a conversa continua por e-mail ou no Instagram da Casa Firjan, para quem quiser aprofundar, pode conversar ali com a gente, pode mandar mensagem para o casafirjan@firjan.com.br ou para o Instagram da Casa Firjan ou no nosso LinkedIn, meu ou da Isa. Vai ser sempre um prazer a gente estender essa conversa. E aí eu queria agradecer demais a sua participação mais esse podcast, Isa. Muito obrigado aí. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço o convite. Sempre bom trocar essa ideia aqui. Boa. Obrigado a você que está ouvindo também. Como eu falei, se quiser mandar mensagem para a gente vai adorar ouvir o que você tem para falar. E a gente se fala então no próximo episódio.